por nenhuma. E passa por uma só, e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Incrível, né? Agora vocês imaginem tudo que nos rodeia. Vocês começam agora fazendo links lá do início da bailarina, da colher que estava na mão do menino, que ele dizia: é impossível dobrar a colher. Você tem que mover a sua consciência. Porque o observador nada mais é que a consciência de cada um. Fazendo o quê? Interagindo no estado do elétron, ou seja, da matéria, transformando ela de um potencial de onda em algo real. Mas a coisa ainda não acabou por aí. Porque essa é a parte da física quântica inicial. Quando tudo começou. Com o passar dos anos, eles viram que a coisa é um pouco mais profunda. Que além disso, além da matéria ser formada pela consciência, ela é holográfica. E a gente então vai entender ao longo do workshop o que isso significa. Continuando nos pilares, pacotes de energia, como eu falei, imaginem um núcleo de um átomo e os seus níveis de energia pontuais, onde eu tenho um elétron em cada nível. E quando esse elétron, por algum motivo, recebe energia, ele salta de nível, mas em degrau. Ou seja, o elétron, quando está aqui e quer vir para essa camada aqui, ó, você não vê ele andando, opa, parou. Não. Quando você injeta energia nesse elétron, ele simplesmente deixa de existir ali e simultaneamente passa a existir no outro lugar. Por quê? Agora, com essa percepção que vocês vão tendo, vocês já podem começar a imaginar uma onda. Uma onda está em todo lugar ao mesmo tempo. Porém, quando alguém observa, dependendo da frequência, ela estará aqui se comportando como algo pontual. Quando ele recebe energia, por que ele instantaneamente deixa? Porque a onda permeia todo o átomo. Então, nesse ponto, também existe onda. Todos os pontos existem ondas, elas existem em simultâneo. A única diferença é que a sua consciência colapsa e cria um ponto. Observa um único movimento da bailarina, girando para a direita ou para a esquerda. Então, quando esse elétron salta de nível, ele não se move. A sua consciência é que faz com que o outro nível dele passe a aparecer. Pergunta. Então, aquela divisão holística de todo átomo, de acordo com o seu peso molecular, teria elétrons das faixas Q, N, E. Ali é melhor. Isso, então, existe. Existe no modelo teórico. No teórico, mas na prática não é real. Não, na prática. Tudo misturado. Misturado em campo potencial, em nuvem eletrônica. A pergunta é uma pergunta muito interessante, que seria o quê? Todo mundo, quando estuda na escola, em química, em biologia, em física, às vezes estuda
como os níveis atômicos são colocados. Então, nós temos uma tabelinha, diagrama de Lewis-Pauling, né, de distribuição, S1, 2S2. Então, o que acontece? Essa tabela de distribuição atômica, ela existe, ela é possível de ser utilizada, por isso nós utilizamos, só que ela é um modelo teórico, para que a gente consiga interpretar o que seria essa realidade. Então, é colocado padrões de energia, ou seja, padrão K, padrão L, padrão M, padrão N. Para que significa isso? Porque quando o elétron está aqui, ele não está ali, ele tem a probabilidade de ser encontrado naquela área, ok? E é dado, atribuído um nível energético, nível K, por exemplo, ok? Nesse nível K, você sabe que a maior probabilidade é de ser encontrado ali, e realmente é, porém ele pode estar em qualquer um dos lugares, tá? Quando você vê o nível energético seguinte, simplesmente o que acontece é que essa roda amplia para esse nível de potencial, e assim sucessivamente, ok? Não sei se eu respondi a pergunta, tá? Gente, quem tiver dúvidas, vamos lá. Superposição, que é aquilo que foi falado, né, que eu disse inicialmente, que seriam os dois pilares bem interessantes, que nos mostrariam uma outra realidade. Estados físicos, como parado e movimento, existem em simultâneo. Ao longo dos anos, muitas pessoas e cientistas diziam, não, mas isso só é possível no nano. Cientistas da Universidade de Santa Bárbara demonstraram que uma pequena fita visível a olho nu vibra e não vibra ao mesmo tempo. Isso está sendo utilizado hoje como tecnologia de ponta em todas as áreas que vocês possam imaginar, desde medicina, engenharia, arquitetura. Vocês já imaginaram, os arquitetos presentes, ou engenheiros presentes, um material que está em dois estados em simultâneo, vibra e não vibra, e você vê a olho nu? Pois isso existe. Cientistas dessa universidade demonstraram que isso é possível. E como é que funciona esse material? Aqui nós temos o exemplo real de uma fotografia, a mesma partícula, a mesma, em dois lugares ao mesmo tempo. A mesma partícula está em dois lugares em simultâneo. Agora você começa a fazer links com projeção astral, com desdobramento, com todo esse lado considerado místico, tá? A gente vai falando sobre esse lado com maior profundidade conforme a gente vai avançando. Como é possível uma partícula, a mesma partícula, estar em dois lugares em simultâneo? Através desse conceito chamado superposição. Esse é o famoso gato que eu não poderia deixar de colocar, porque foi uma das experiências mais famosas de toda a história da física quântica, desse pilar superposição, que seria um gato com dois estados. O gato, antes de abrir a caixa, ele está vivo e morto. Vivo e morto. Depende da sua consciência. Quando abrir a caixa, ele irá se colocar em um desses estados. A gente vai falar bastante de superposição. Então vamos assistir um vídeo muito interessante, um documentário que penso que a maior parte conhece, mas tudo isso eu fui colocando justamente para que a gente ilustre e vá se aprofundando dentro desse conceito, que é um documentário, um trecho do documentário retirado do Quem Somos Nós, tá? Então vamos ver. Esse trecho daqui, ele é colocado com os maiores ícones da ciência mundial, falando, reunidos, para abordar essa situação do que seria uma superposição, tá? Vocês vão ver, por exemplo, uma ilustração que dá para que a gente consiga imaginar melhor, uma bola de basquete em superposição. Ela existe em todos os estados em simultâneo. E por que eu quero que vocês entendam isso? Para que a gente depois entenda, mais na frente, o que a nossa consciência tem a ver com tudo isso. Certo? Então vamos ver esse vídeo.
we are looking, it's like a particle. When you are not looking, there are waves of possibility. When we are looking, then there are particles of experience. A particle, which we think of as a solid thing, really exists in a so-called superposition, a spread out wave of possible locations. And it's in all of those at once. The instant you check on it, it snaps into just one of those possible positions. Quantum superposition implies that a particle can be in two or more places or states simultaneously. And this is a very bizarre concept and one of the hallmarks of the quantum world. Superheroes use superposition, with the world being potential strips of reality, until we choose. Heroes choose what they want, being in many places at once, experiencing many possibilities all at once, and then collapsing on the one. The question is, how far down the rabbit hole do you want to go? How can a system or an object be in two or more states at the same time? It's very easy. Instead of thinking of things as things, we all have a habit of thinking that everything around us is already a thing, existing without my input, without my choice. You have to banish that kind of thinking. Instead, you really have to recognize that even the material world around us, the chairs, the tables, the rooms, the carpet, camera included, all of these are nothing but possible movements of consciousness. And I'm choosing moment to moment out of those movements to bring my actual experience into manifestation. This is the only radical thinking that you need to do. But it is so radical, it's so difficult, because our tendency is that the world is already out there, independent of my experience. It is not. Quantum physics has been so clear about it. Heisenberg himself, co-discoverer of quantum physics, said atoms are not things. They are only tendencies. So instead of thinking of things, you have to think of possibilities. They are all possibilities of consciousness. You now can see in numerous labs around the United States objects that are large enough to be seen by the naked eye, and they are in two places simultaneously. And you can actually take a photograph of that. Now, I suppose if you showed a photograph, they'd say, oh, great, here's this nice blob of colored light, and I see there's a bit of it over here, and another bit of it. So you got a picture of two dots. What's the big deal? And if you say, well, look right in the chamber. You can see it right there. Oh, I see two things there. You say, no, that's not two things. That's one thing. It's the same thing in two places. I'm not sure that people's jaw would drop about it, because I don't think people really believe it. I don't mean that people say, oh, you're lying, or, oh, the scientists are confused. I think it is so mysterious that you can't even understand how amazing it is. And then furthermore, you've seen Star Trek and whatnot. Beam me up, Scotty. So it all seems sort of, oh, well, what does that really mean? But you've got to really stop and think about what that means, that it's the same object and it's in two places at once. And when people tinker in the lab and they get angry about things and they have lunch and they go home and they lead their lives just as though nothing utterly... Então, a gente vai entendendo com todos esses conceitos o que é essa superposição, e aos poucos a gente vai compreendendo como a gente utiliza essa superposição, todos nós, só que de forma inconsciente. Todos nós, nesse exato momento, estamos aqui em todas as possibilidades quânticas do nosso ser em simultâneo. A nossa mente é que cria uma ilusão